ela, Itana Brandão, CEO da Compacta Administradora. Itana, bem-vinda ao Manhã da Pan, bom dia. Bom dia, Fernandinha, é bom sempre estar aqui com você. É verdade, a gente está sempre trazendo aí assuntos relevantes no que tange os condomínios, né? Tanto para os síndicos quanto para os moradores. Hoje temos um assunto polêmico e, assim, acredito que tenha sido um assunto, uma situação nova, né? Que eu acho que a gente nunca viu, pelo menos aqui em Natal. E isso aconteceu aqui em Natal. Itana, vamos fazer uma introdução para quem está ouvindo ou assistindo a gente. O que foi que aconteceu que as pessoas não acreditavam que isso seria possível? Então, realmente, não acreditar que seria possível, porque é difícil, né? Hoje nós estamos aqui com a Maria Cosmo, que ela vai contar a história dela, que ela como é que chama? Foi insultada. Agressões homofóbicas por um morador, né? Durante muito tempo, eu acho que em torno de 4 anos, ela vai explicar melhor, em torno de 4 anos, ele perseguindo ela no condomínio. Nossa. E isso gerou para o condomínio a expulsão desse indivíduo por ele estar também causando transtornos dentro do condomínio. Além de ser com a pessoa dela, ele depredava também o condomínio. Nossa! Então, isso tudo no meio do caminho veio ajudar nessa expulsão como condômino antissocial. Gente, então é o seguinte, a relação do condômino com o condomínio não é só comprar o apartamento ou a casa, não. Porque eu sou proprietário, posso fazer o que eu quiser aqui. Não. Atenção antissociais, racistas, homofóbicos, atenção para este caso aqui, porque vocês podem ser expulsos, do condomínio. Maria Cosmo, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Como foi que isso aconteceu? Você aguentou 4 anos ou é porque o processo demorou 4 anos para que ele fosse realmente expulso? Não, realmente durou 4 anos, porque desde que ele chegou, ele começou com esse comportamento hostil. E os outros moradores ficavam sempre se escondendo, observando e não queriam tomar partido. Então... por medo, será? Por medo. Ninguém quer se expor, ninguém quer... Né? Isso é muito comum, viu, Fernandinha? É verdade. Isso é muito comum, essa dificuldade das pessoas entenderem que o condomínio é uma coletividade. Não, se é comum na rua, imagina num condomínio que é um lugar mais fechado, né? Aí eu sempre me senti só, né? As pessoas se escondendo, fechando suas portas, não queria ser testemunha de nada. E a gente foi começando a fazer BO. Só que eram os BO na delegacia primeira DP, aí era chamado, ele não queria receber intimação. Enfim, depois de muito tempo é que os oficiais de justiça começaram a entregar para o porteiro e pedir para o porteiro botar na porta dele, tirar foto que ele estava recebendo. Isso começou com insultos, piadinhas? Insulto. Através de quê? Porque muita gente que está ouvindo deve dizer assim, o que acontecia, o que Maria Cosmo fazia para incomodar tanto ele? Era só sua existência, você passava e ele dizia, você é chata, isso aqui é o nome mais bonito, né? Como o condomínio tem uma administradora e não reside, o síndico não é no condomínio, sim, o funcionário sempre me pedia orientação. Eu corto essa árvore, eu limpo isso. Você era uma liderança ali. Até porque eu sou uma das moradoras há mais de 20 anos, mais de 25 anos que eu moro lá. Sim. Então o funcionário tem uma pessoa a se dirigir. E aí ele começou a se incomodar com aquilo, pela presença da mulher. Eu estar sempre... Aí ele começou a me chamar de sapatão. E o sapatão estava dando ordem ao funcionário. Aí ele chamava o funcionário do cachorro velho. Começou a soltar piada, incomodado porque as decisões eram suas e que ele queria... Ele teve vontade de ser uma liderança alguma vez? Ou era incômodo mesmo por você ser mulher? Ele participou de uma reunião a qual eu não participei. Eu estava de plantão no hospital. E... teve algum comentário assim que no dia seguinte ele disse que ia botar o condomínio nos eixos. Ia botar o condomínio nos eixos, mas isso nunca não passou daí. Sim. Enfim, daí por diante ele começou a perseguir com motos dentro da garagem, queria botar a moto por cima. Outras moradoras que tinham companheiras que eram casadas moravam lá, começaram também a se sentir incomodadas. Foi uma escalada. Um constrangimento que já foi se tornando coletivo, né? Isso. Como foi que saiu do BO para uma coisa mais concreta judicialmente? Então, foi quando ele começou a jogar a bomba.
Vixe, Na Maria, época do jogou São bomba. João, na época junina, Sim. ele jogou uma bomba num domingo de 11 horas da manhã, dentro do apartamento dele. E eu achei que fosse um transformador. E alguns vizinhos veio para a calçada e viu que não era. E um outro dia, de madrugada, ele também jogou. E o barulho foi ficando mais forte. Até que um domingo, um sábado pela manhã, 11 horas da manhã, ele jogou na garagem, da janela, ele jogou embaixo na garagem onde eu estava. E estava muito próximo dessa bomba. Aí qual foi a medida? Ligamos para a polícia veio, falou com ele disse que não tinha conhecimento de nada, não sabia do que se tratava. Aí as testemunhas ajudaram a... Exato, pegamos as imagens e quando foi à noite ele jogou outra. E aí chamamos a polícia também, a polícia veio, mas disse que não tinha poder de arrombar a porta e falar com ele porque ele não se manifestou. Qual é a posição, Itana, do síndico, da administradora nesse momento aí? Nesse momento, é a posição mais importante, porque o síndico ele tem que agir. Né? Imediatamente o síndico tem que atuar com advertências, notificações de multa, para poder ter a comprovação dos fatos. Porque se o síndico não agir, aquilo ali vai ficar por aquilo mesmo. Porque quando a coletividade se une, aí a lei protege. Sim. Entendeu? Porque se não tiver os registros, não vai conseguir dar nenhum passo. Aí como foi feita essa expulsão? Nesse caso aí, foi quando ela começou, no caso dela, foi quando ela deu início, né, na delegacia especializada na DECRIM de discriminação. Sim. Né? Então, quando saiu, ele foi preso, né, em virtude da homofobia que ele causava nela e de todos os transtornos que ele... De várias pessoas. Ela estava até me explicando também que ele chegou a seguir moradoras com a moto. Ele ficou quanto tempo preso, Maria Cosme? Ainda está. Ainda permanece. Olha, a lei funcionou. E aí, como foi essa expulsão legal? Porque ele perdeu a propriedade, como foi que isso aconteceu? São duas coisas distintas. Sim. Né? A questão da expulsão dele, ou da prisão dele, favoreceu no processo que o condomínio já estava em trâmite para colocá-lo como condômino antissocial. Entendi. Então foi aí que gerou. Foi uma coisa inédita, porque foi muito rápido porque a atuação do condomínio não foi tão enérgica, né? Foi mediante muita exigência. Foi muito constrangimento, muita violência para poder... Dentro do condomínio. Para você ter uma ideia, ele chegou a jogar fezes e xixi na varanda dela. Ele subia no telhado para jogar na varanda dela. Você acha que o síndico demorou nesse aspecto? Demorou, né? Ter feito uma coisa mais rápida, em proteção. E o que ele faria, Itana, nesse caso? É o que eu falei, agir com advertências e notificações. Mediante esses registros, aí o advogado, ele precisa também levar para a Assembleia e ser aprovado em Assembleia com um quórum específico. O que? A expulsão? A expulsão. Certo. A expulsão, ele não é bem o que ele vai tipificá-lo como condômino antissocial. Então, a regra é, um condômino antissocial pode ser expulso do condomínio? Pode. No caso dela, foi um caso de emocional, né, com a pessoa dela, mas pode ser um caso de incômodo aos demais. É muita festa com som alto, isso também pode ocasionar um condomínio antissocial. Sim. Já tem um caso aqui em Natal sobre isso. Sim. É um som muito alto, é aquele que não obedece às regras reiteradas do condomínio. Então tudo isso vai acumulando e vai ajudando, mas para que o advogado consiga atuar numa situação dessa, o síndico precisa agir. Ele precisa imediatamente, é por isso que, como administradora, a gente tem que orientar os síndicos de que forma qualquer infração ser comunicada formalmente, por escrito, para poder ali ter o registro. A primeira é verbal, as demais vamos registrar para poder você ter subsídio em conseguir fazer uma situação de expulsão
para um condomínio antissocial. Até porque se não tiver respeito na convivência, imagina, vocês estão ali entre muros, né? As regras são para todos. Maria Cosmo, aí ele tem família ou vivia sozinho? Ele vivia sozinho, mas segundo reza a lenda, que eu gosto de falar assim, ele tem irmãs, 5 ou 6, e só com uma que ele tem contato, que ele fala. Ou seja, já demonstrava ser uma pessoa difícil, né? Porque se ele não convive bem com a família, com os outros fica mais difícil. Falou, ele tem DEAN. Ele já tem Maria da Penha, numa irmã. Entendi. Tem histórico, tem 20 processos andando aí no Jus Brasil. É importante que esse caso venha à tona exatamente como um alerta, né? Para que as pessoas entendam que elas não podem fazer o que quiserem, né? Ou vão se tratar, ou serão presas, ou expulsas do condomínio. Ele, só um adendo, ele foi expulso, ele tem o direito do bem dele, ele pode alugar, vender o que ele quiser. Ele não pode entrar no condomínio. Ele não pode mais entrar no condomínio. Entendi. Mas ele então, pode. Ele não recebia sequer as multas do condomínio. O síndico multava, notificava e mandava carta para dizer que ele abrisse a carta que era uma multa. Entendi. Então, ele fazia pouco caso das multas. Entendi. E aí, quando ele começou a perseguir as meninas que eram testemunha, porque ouviram alguma coisa dele, elas passaram a ser vítima. E ficou 4 queixas, 4 BO, 4 de uma pessoa só no mesmo assunto, no mesmo condomínio. Foi quando a delegada resolveu fazer um só e investigar desde maio, que vem sendo investigado, e resolveu dar essa preventiva. 14 de agosto ele foi preso, ainda está. Vale salientar que ele tem um apartamento em outro condomínio que a gente administra. Sim. E ele tinha as mesmas... mesmo comportamento. Mesmo comportamento. Lá não foi uma questão de homofobia. Lá foi uma questão de reiterados comportamentos. Ele não morava lá, mas ele chegava, ele fazia fezes dentro de um saco, amarrava no fundo da moto e saía pelo condomínio, deixando rastro. Aí tem um transtorno, né? Aí, porque, pelo amor de Deus. Também já tem vários BOs que também juntou, né, lá no processo dela, que aí a própria lá na decisão, a delegada disse que tem registro em outros condomínios. É porque em outros condomínios ele fazia. Tem esse caso aí, só que não precisa você chegar a esse ponto aí para você ser expulso, não. Existem critérios para você ser considerado antissocial? A administradora, o síndico, pode elencar esses critérios numa assembleia e dizer, olha, se fizer isso aqui, você pode ser expulso. Não, os critérios eles já estão em leis, né? Certo. E os critérios são ele não cumprir com as normas. É o som alto que, se na norma são várias normas, né? Cada condomínio tem lá já registrado. A depender, pode ser vários tipos de situação. Então vamos lá. Recebeu a notificação verbal, aí a advertência são 2. Não, isso depende muito da convenção do condomínio. Já temos convenção que nem a advertência verbal ela cabe. Numa situação dessa, não cabe a advertência verbal, porque você vai esperar a pessoa fazer aquilo de novo com a pessoa, tratá-la com homofobia, tratá-la com essas questões psicológicas que ela estava contando, que ele colocava um som direcionado para a casa dela e com aquela música de uma andorinha só não faz verão. Então, há mais de 4 anos que eu vinha ouvindo essa música. O que é que uma ele música quis dizer? Você devia pedir ele para pagar a sua terapia, viu, Maria Cosmo? Porque até isso... Teve um dia que chegou a passar 15 horas. A mesma música repetitiva no Essa vasculhante. Referência dessa música, Fernandinha, é porque ela estava sozinha. Ela não tinha o apoio da coletividade. Entendi. E ele, com essa pressão, ele já tinha feito sair o prédio que ela mora, como ela explicou, são, né, Maria? 15 unidades. São 15 unidades. E são de pessoas idosas que foram para ali tentar descansar. Sim. Então, como ela estava, ela se sentiu sozinha e ele desconfiou isso e usava isso para ela, entendeu? Aí ele botava essa música
para poder ficar. Diz que 12 horas direto essa música, 15 horas direto essa música. Para tirar o juízo de qualquer um. Aqui, principalmente, fica o recado para o síndico. Caso ele não tome uma atitude ou não saiba como se comportar numa situação como essa, porque precisa realmente ter um embasamento jurídico, Isso. tem que ter atitude, porque tem gente que não tem atitude, né? Pode estar com a lei na mão e não tem atitude. Então, tem que ter atitude e na melhor das hipóteses, ter uma administradora que tenha essa orientação, esteja por dentro e auxilie nessa ação, não é, Itana? A Compacta Administradora sempre age dessa forma com os síndicos. Sim, a administradora, ela tem que estar ali ao lado. Ela identificando essa situação, tomando conhecimento, ela tem que orientar o síndico da forma como ele deve conduzir. Nem sempre a gente tem o retorno esperado, porque às vezes o síndico, mas isso aí, se a gente for mexer nisso, vai ser pior, se a gente fizer isso, ele vai vir contra mim. Acontece disso, mas não pode pensar desse jeito. Não pode, tem que pensar no outro, né? E tem que pensar na coletividade também. Até porque mesmo que a música Andorinha fosse para Maria, os outros estavam ouvindo, né? Repetidamente. Então, ou seja, causa um incômodo coletivo, não tem para onde correr. Então, gente, fica aí a dica, antissocial não passa, viu? Não mais. Depois dessa jurisprudência aí, vamos esperar que os condôminos e principalmente os síndicos tenham uma atitude mais rígida e possam usar essa lei para expulsar esse condômino antissocial. O caso de Maria, ele mostra que o condomínio tem que ser um espaço de respeito, não de medo. Exatamente. Né? Então o síndico tem que agir para poder fazer com que a lei seja cumprida. Perfeito. Itana Brandão, CEO da Compacta Administradora aqui no Manhã da Pan, no quadro Profissão em Foco. Maria Carmo, obrigada. Maria Cosmo, né? Sim. Maria Cosmo, obrigada por ter vindo relatar. Espero que você esteja sossegada hoje. Então, de nada, estamos sossegadas. Lá tá assim, graças a Deus. Que bom, que bom. A paz só acabou quando aquele indivíduo apareceu lá e agora tá tudo certo, tudo que bom. Com respeito a gente vive melhor, né? Muito bem, Itana, obrigada por ter trazido esse caso aí, principalmente essa oportunidade de punir as pessoas antissociais dentro do condomínio. Com certeza. Compacta Administradora, obrigada, Itana.